Olá, está começando agora o programa Análise Direta, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E o assunto de hoje é acidente aéreo. Quando acontece um acidente aéreo em qualquer lugar do mundo, muita gente fica chocada pelas dimensões que a tragédia atinge. Em especial, nós vamos falar sobre o acidente do voo 1907, a colisão aérea entre um jato Legacy e um Boeing da companhia Gol. Para falar desse assunto, nós temos como convidado hoje o Daniel Calazans. O Daniel Calazans, também conhecido como Professor Calazans, é especializado em Direito Aeronáutico e também perito em investigação de acidentes aéreos. Calazans, que já foi nosso convidado em outras oportunidades, e é um prazer recebê-lo aqui novamente, Calazans. Ok. Para mim, sempre um grande prazer estar a bordo aqui com vocês na HIT, principalmente no programa Análise Direta. É um prazer para falar desse acidente e de outros. E eu gostei do termo, né? A bordo, já colocando a gente no clima do assunto, né? Voando já. E por falar em voando, Calazans, para quem não te conhece ainda, o nosso público já teve a oportunidade de acompanhar outras entrevistas suas, queria que você falasse um pouco do seu currículo, porque além de advogado, especialista em direito aeronáutico, você também é perito em acidentes, talvez uma das maiores autoridades do país nesse assunto, controlador e até piloto. Isso, eu tive uma atuação como piloto comercial, controlador de tráfego aéreo durante 35 anos, finalizei a minha carreira no aeroporto de Congonhas, e como piloto eu tive a oportunidade também de atuar como tripulante em voo internacional, e até mesmo na Torre de Kennedy, né, do aeroporto de Kennedy, eu fiz uma experiência. Então eu tenho uma larga experiência na aviação como piloto e controlador de tráfego aéreo. Como bacharel em Direito, me especializei em Direito Aeronáutico e hoje eu atuo como perito aeronáutico. Já tive a oportunidade de atuar em vários casos como assistente técnico do cliente, do advogado, para fins de apuração de responsabilidade também em acidente aeronáutico. Agora, toda essa experiência, o fato de você ter ocupado diversas funções diferentes nessa cadeia da aviação, te ajuda muito, porque você consegue ver um acidente ou um caso sob vários pontos de vista diferentes, né? Eu tive a oportunidade também de trabalhar na formação de controlador de tráfego aéreo e de piloto, desde a formação básica, aviação avançada, até mesmo fui professor universitário e trabalhei também na formação de pós-graduação. Então eu consigo ter uma visão ampla da parte teórica, da toda a teoria, e também da parte prática, da área da aviação e do direito. Aí eu faço uma abrangência bem ampla e consigo ver vários aspectos da aviação, do acidente aéreo, da responsabilidade penal, jurídica em geral da aviação. Então você é a pessoa certa para falar para aquele passageiro que tem medo. Ainda existe isso. Muita gente hoje ainda tem medo de voar. E dentro da aviação há uma frase que as pessoas costumam falar para acalmar, para tranquilizar esses passageiros. E ela diz o seguinte, que a chance de morrer em um acidente de carro, andando de carro, é muito maior do que em um avião. Essa máxima, que é muito usada, né, até por comissários de bordo também, para acalmar os passageiros, é verdadeira? Além de ser uma máxima, é uma estatística, é uma ciência. Isso foi comprovado, mas vai colocar isso na cabeça do passageiro. Então, tem uma situação psicológica aí envolta que é muito delicada. Então, é uma verdade, mas o aspecto psicológico, ele prioriza aí o aspecto técnico e a pessoa acaba tendo mais medo de voar do que andar de carro. O caminho mais perigoso de uma viagem é o trajeto da casa até o aeroporto. Antes de embarcar, então? Esse é o caminho mais perigoso, a parte mais perigosa de uma viagem de voo. Agora, antigamente, né, as pessoas olhavam aquele avião, aquela aeronave enorme e ficavam imaginando como a tecnologia consegue deixar algo tão pesado no ar, no céu, fazer voar. Hoje é o contrário, né? Com tanta tecnologia, por que os acidentes acontecem? Com tanta riqueza de detalhes, com tanta preocupação nos mínimos cuidados, é muito improvável acontecer um acidente é muito raro. É raro, se nós colocarmos em estatística, é raro um acidente aéreo. Contudo, o que nós podemos perceber é que a tecnologia relacionada à aviação, engenharia aeronáutica, aviônica, se desenvolveu muito. Contudo, a pessoa que está lá atrás operando não acompanhou esse desenvolvimento. Então, nós temos um acidente que nós vamos conversar agora, que, de repente, duas aeronaves novíssimas, sofisticadas,
na realidade, colidiram porque o controlador não soube falar inglês corretamente com o piloto. Ou o piloto não soube manusear corretamente o equipamento ali, o ticket, transponder e assim por diante. Então, você tem uma aeronave de última geração. A tecnologia avançou, mas o fator humano não acompanhou. Então, por isso que nós temos este problema na aviação. Lembrando que o maior acidente da aviação ocorreu dia 27 de março de 1977. 2 Boeing 747 se chocaram, matando 583 pessoas em Tenerife. Então, você tinha 2 Boeings, na época, aeronaves sofisticadas, e os pilotos controladores causaram aquela coisa porque eles não sabiam se comunicar. Olha só, aeronaves sofisticadas e o ser humano ali não sabendo se comunicar em inglês, o fator humano em detrimento do avanço tecnológico. Durante a minha carreira no jornalismo, né, eu já tive a oportunidade de participar da cobertura de vários acidentes aéreos, inclusive da TAM em Congonhas, quando ele ultrapassou a pista também dos carros, acabou se chocando com um posto de gasolina ali nas proximidades. Esse acidente, esse caso do voo 1907, também acompanhei, apesar de ter sido na floresta amazônica, eu acompanhei a coletiva dos donos da empresa, da Gol, na época, e já tive a oportunidade de conversar com muitos especialistas. Também o caso da Chapecoense, que você citou, estive lá. E, geralmente, nesses casos, uma frase que é bastante repetida é que um acidente tão grande, de grandes proporções, nunca acontece por um único motivo. Ele sempre é uma conjunção de fatores. Isso também é verdade? Também é verdade. Dificilmente um acidente vai ocorrer por um único fator. Às vezes é possível, um único fator. Esse acidente que nós vamos comentar com mais detalhes, o acidente 907 Legacy, ele tem falha do piloto, falha do controlador de tráfego aéreo no que se refere à fraseologia, você tem falha de detecção radar, falha na formação do controlador de tráfego aéreo. Então, nós não vamos abordar todos os fatores, mas esse acidente, o 907, é um exemplo clássico de que o acidente aéreo ele ocorre por uma cadeia de fatores. Eu queria que você desse detalhes, falasse, porque é muito raro acontecer isso, né? Geralmente, nessa experiência, como eu disse, que eu tive em coberturas aéreas, 80% ou 90% dos acidentes acontecem ou na hora do avião subir ou na hora dele tocar o solo. São as situações mais comuns. Mas esse contrariou toda a lógica, todo o histórico de acidentes, né? Avião chocar em voo é muito raro. E quando nós vemos as circunstâncias que levaram a este acidente, aí é que a gente fica mais impressionado. Então, eu pretendo abordar aqui 3 partes, sendo que a última, que eu chamo de absolvição absurda. Nós vamos falar aqui de aspecto legal, por que o controlador de tráfego aéreo, eles foram acusados. E a última conduta, nós vamos entender de uma forma até estarrecedora, por que esse acidente ocorreu em voo nivelado. E você está falando de quão raro é esse tipo de acidente, né? Eu fiz um levantamento e nos últimos 80 anos, apenas 16 casos de colisão aérea foram registrados no mundo todo. Você citou até outro aí, que foi o maior de todos da história? Sim, o maior acidente da história da aviação mundial foi uma colisão entre 2 Boeing 747. Na realidade, eles nem estavam voando, eles estavam em operações de táxi, né, aquele movimento da aeronave no chão, e uma outra estava em procedimento já de decolagem. Então, a aeronave iniciou a decolagem com uma outra aeronave taxiando pela pista. Devido ao forte nevoeiro, elas não se avistaram previamente. Quando se avistaram, foi um tempo muito insuficiente para que o piloto da empresa KLM evitasse o acidente. Então, ele viu a aeronave liberando a pista, ele tentou ainda arremeter, melhor, decolar, mas não conseguiu, porque não tinha energia para isso, então ele inicia uma decolagem e o trem de pouso choca a parte superior do avião e aí tem uma colisão, tem um incêndio e 583 pessoas morreram. Foi uma colisão, na verdade não foi em voo, né? Mas foi a colisão entre 2 aeronaves ainda no solo. Interessante, o maior acidente da história da aviação, as aeronaves não estavam voando, né? E você falou sobre estar voando, sobre essa raridade, né, de 2 aeronaves se encontrarem no ar. Quem não sabe, para quem não sabe, muita gente não sabe,
no céu, para os controladores de voo, para regular esse tráfego aéreo, existem como se fossem pistas imaginárias, né? Linhas imaginárias que dividem o céu de acordo com a altura para que cada avião esteja em um lugar, para que não haja esse choque, né? São chamadas as aerovias. Aerovias. Então, o piloto pode até mesmo voar fora da aerovia, voar em rota. Voando em rota, fora da aerovia, ou até mesmo na aerovia, nesses dois sentidos, nós temos um método para que as aeronaves, estando na mesma rota, às vezes em sentido oposto, em níveis diferentes. Existe toda uma regulamentação que disciplina de tal maneira que as aeronaves estejam separadas, no mínimo verticalmente. E é um padrão internacional, né? Sim, o padrão internacional. Dependendo do tipo de aeronave, do tipo do voo, ela pode ficar separada por 1.000 pés, que é 300 metros, ou mais. Então, depende da aerovia, do espaço aéreo, são vários fatores, com parâmetros internacionais que nós temos aí como regular a separação entre as aeronaves. É separação longitudinal, quando a aeronave está uma à frente da outra, ou a separação vertical, uma em cima da outra, por exemplo. Bom, mas agora eu quero saber mesmo sobre o caso do voo que a gente já citou bastante aqui, que é o caso do acidente envolvendo o Legacy e o Boeing da Gol. São 16 anos, né, que aconteceu, aliás, 14 anos que aconteceu o acidente. Eu quero saber em que pé está hoje. O processo ainda continua na justiça, as famílias foram indenizadas, a investigação acabou, já está sendo dada como encerrada. Eu quero que você agora coloque a gente a par de como está toda essa situação, mas isso eu vou pedir um tempinho, você vai fazer daqui a pouco, depois do nosso intervalo, no próximo bloco, a gente vai voltar e você vai contar como está esse caso hoje envolvendo o voo 1907. Até daqui a pouco. E voltamos com o programa Análise Direta, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Nosso tema de hoje é acidente aéreo, em especial o acidente envolvendo o voo 1907, um avião da Gol, que colidiu no ar com um jato Legacy, isso há 14 anos. Nosso convidado, quem está falando sobre esse assunto, é um especialista nessa área, que é o Daniel Calazans, o professor Calazans, ele que é perito em acidentes aéreos. 16 anos depois, em que pé o que se sabe sobre esse processo, já que casos como esse geralmente se arrastam na justiça durante muito tempo. O que você sabe hoje do desdobramento desse caso? Do desdobramento, eu gostaria de falar sobre o aspecto inicial que trouxe para o Brasil, não só para o Brasil, também em termos internacionais, uma repercussão muito negativa para o Brasil no que se refere à justiça. Eu vou citar aqui um exemplo. O controlador de São José dos Campos, em princípio, vamos falar da conduta do controlador de São José dos Campos. Então, a aeronave Legacy, ela foi instruída, ela fez um plano de voo, uma proposta para voar em 3 níveis diferentes. No primeiro trecho do voo, voaria no nível 360, no nível 370, que quer dizer 37 mil pés, equivalente aí a 11 mil pés. 11 mil metros, 37 mil pés, 11 mil metros. Então, a aeronave voaria no nível 370, depois mudaria para o 360 e depois, na última fase do voo, voaria no 380. Então, haveria uma mudança de nível. Só que houve um mal-entendimento, eu não vou falar sobre esse mal-entendimento na fraseologia, na comunicação, e a aeronave Legacy manteve um único nível. Ao invés de fazer a mudança que estava prevista, ela voou em um nível só, no 370, que era, coincidentemente, o mesmo nível que a aeronave Boeing 737 estava em sentido oposto. Então, nós tínhamos, em um momento, 2 aeronaves na mesma rota, no mesmo nível, em sentido oposto. E quem autorizou, quem deu essa autorização, que foi um equívoco, foi o Centro Brasília. Então, a aeronave decolou de São José dos Campos, mas o controlador de São José dos Campos, ele apenas retransmitiu o que o centro controle, aquele órgão, é um outro órgão que controla a aeronave em rota. E é interessante que no processo penal,
na justiça comum, o Ministério Público entendeu que o controlador de São José dos Campos não tinha culpa nenhuma no caso, porque ele não autorizou, ele apenas retransmitiu o recado do Centro Brasília. Então, ele, pela justiça comum, a justiça federal, civil, ele não foi nem acusado, o Ministério Público nem acusou. E aí uma coisa muito interessante, que 80%, a maioria dos controladores no Brasil são militares. E qual foi o susto quando ele também foi julgado pela justiça militar? E isso trouxe um transtorno internacional no campo jurídico, porque não existe isso. Ibis in idem é um termo técnico. Você não pode ser julgado 2 vezes por uma mesma conduta. E isso aconteceu. Ele foi também julgado pela justiça militar. E aí nós temos um outro problema, porque ele era militar. E quem presidiu o inquérito foi um coronel, ex-chefe dele. Então, nós temos uma coisa muito esquisita. Então, você tem um sistema de tráfego aéreo que é militar, que tem a justiça militar. E você também tem um sistema civil, que é a justiça comum. Aí ele foi acusado. A justiça comum deixou bem claro, ele não tem culpa nenhuma, ele não deu causa ao resultado. A justiça militar já entendeu diferente. E aí você tem um problema maior ainda, porque existe uma concepção que se chama cultura justa, e diz que em investigação de acidente aeronáutico você deve evitar punição, porque existe a investigação técnica, e a investigação técnica só com a finalidade de prevenção. Quem faz a investigação técnica são as autoridades. E a investigação para fins de punição são as autoridades, promotor, juiz, delegado. E no Brasil, hoje, essa cultura justa não existe, porque as investigações técnicas, por fim de prevenção e com punição, elas se misturam. E nós temos aí um problema, porque o militar hoje, ele se envolver num acidente, ele pode ser apurado a sua responsabilidade em 2 esferas. E interessante, que eu repito aqui, quem presidiu o inquérito foi um profissional que fazia parte do sistema de controle do espaço aéreo. Aí você tem o militar, que foi acusado, ele era militar formado pelo sistema militar. Então, nós temos hoje o sistema militar, o DCEA está dentro do sistema militar, que é o Departamento, né, do Controle do Espaço Aéreo. E aí você tem um militar que é formado, fiscalizado, o DCEA hoje, ele forma o controlador, ele fiscaliza o controlador, ele legisla, investiga tecnicamente e também pune, né, judicialmente. Nós temos esse conflito, Contudo, embora ele tivesse sido acusado, esse controlador de São José dos Campos, que emitiu a autorização, ele acabou sendo absolvido. Olha, você trouxe muitas informações importantes aqui para o nosso telespectador, mas eu acho que para a gente ser didático é legal a gente explicar. De um lado, tem os pilotos do Legacy, do outro, o piloto, o copiloto, a equipe que comandava o Boeing, e entre eles os controladores. E esses controladores é que deveriam organizar as alturas, os níveis de voo. E você acha, no seu entender, na sua avaliação agora, 14 anos depois, foi aí que aconteceu o erro? Foi o princípio do acidente nesse controle, nessa organização dos voos? Aí eu agora já vou então partir para a conduta dos pilotos. Tá. Então vamos lá? Os pilotos fazem uma proposta de voo. Qual a proposta de voo? Correto. Voar em 3 níveis. Recebe uma autorização diferente. Então o controlador fala, autorizado até Eduardo Gomes, que era Manaus, no nível 370. Mudou. Aí essa é uma balbúrdia, porque os pilotos foram acusados pelo Ministério Público Federal por não ter cumprido o plano de voo. Aí montou-se desculpa a expressão, uma bagunça. Espera aí, o piloto, ele apresenta o plano de voo contendo 3 níveis diferentes. Certo. O controlador autoriza um nível só. E nesse caso, até para quem não sabe, o que vale é o controlador, o que ele autorizar, determinar. Aí é que está. Então vamos lá? É. O Ministério Público acusou os pilotos de não terem cumprido o plano de voo. O Ministério Público falou que eles deveriam ter voado 3 níveis. Não. Aí entra a minha parte como jurista e principalmente como professor de tráfego aéreo. Pois não. Segundo o regulamento, eles estavam certíssimos. Os pilotos. Porque o promotor acusou afirmando o seguinte, eles, ao proporem
3 níveis e ter recebido um nível, deveriam ter contestado o controle. Por que que eu preenchi um plano de voo contendo 3 níveis e você passa um apenas para mim? Não existe essa contestação. Vale ali, no caso, que ainda que o controlador tenha errado, ele tivesse buscado outra coisa, não vou analisar a conduta do controlador, Sim. a conduta do piloto. Eles acertaram. Pelo regulamento, o que vale no caso, aí, como você disse, olha que você nem é piloto, vale aí naquele momento o que o controlador diz. Então, essa autorização, autorizado para Manaus no nível 370, dentro do regulamento, é totalmente possível. Então, esta acusação, e eles tiveram que responder por isso penalmente. Então, faltou perito, faltou alguém que explicasse para o juiz, para o Ministério Público. Na verdade, eles acabaram sendo absolvidos por essa conduta. Foram condenados por outras condutas, mas por essa conduta eles foram absolvidos. Então, nós vemos aí dentro do arcabouço técnica do tráfego aéreo e direito, houve um problema aí. Faltou perito, uma pessoa que conhecesse, falou, promotor, e o nível que eles voaram estava totalmente coerente com o que diz o regulamento. O regulamento prevê que a palavra do controlador, naquele caso, naquele momento, sobrepujava aquilo que foi proposto. Então, os pilotos, esta conduta, não, quando eles foram acusados, essa acusação foi incorreta. E quando o promotor falou, ele deveria ter contestado. Não cabe contestação. Ele cotejou. O que é cotejar? Ele recebe uma autorização e ele repete. Quando ele repetiu, fechou o ciclo da autorização. Então, essa acusação foi falta de perito. Neste quesito, nessa conduta, tanto é que eles foram absolvidos, mas nem deveria nem ter sido acusado. Esta é a questão. Vamos usar um exemplo bem grosseiro, mas para ilustrar a situação. É a mesma coisa que você está com o seu carro e, ao invés do controlador, é um guarda de trânsito. Exatamente. O guarda de trânsito fala, você não pode ir por essa rua. Você não vai contestar o guarda de trânsito, você vai obedecer. É mais ou menos isso. Exato. Inclusive, nas minhas aulas, eu dou esse exemplo? Eu dou o mesmo exemplo. Você bem, pode né? ser piloto, hein? Muito Controlador, obrigado. você está caminhando bem aí. Você tem um raciocínio exatamente isso. O controlador tinha autorização até para autorizar na contramão, se fosse necessário. Agora, outro detalhe interessante, que para quem não conhece o sistema de voo, eu mesmo não conheço tão detalhadamente assim, e estou aprendendo com as suas explicações, é que não há um único controle. São várias torres que uma repassa a informação, de acordo com os espaços aéreos que a aeronave vai atingindo, né? E nesse caso, uma repassou uma informação errada para outra, que apenas retransmitiu. Há uma falha nessa cadeia também de informação? Sim, tá? Por exemplo, você tem ali o primeiro órgão de controle com que o piloto fez contato foi a Torre de São José dos Campos, piloto Legacy. Tá? Depois a aeronave... A torre... Porque ele partiu de São José, é bom lembrar, né? Isso. A torre é um órgão de controle que controla pouso e decolagem. Vamos dizer assim, de uma forma bem genérica. Depois que a aeronave decolou, ela tem o que nós chamamos de subida. Aí ela já chama outro órgão de controle, né? Dependendo da região. Né? E aí, depois, ela entra no voo nivelado. Nesse caso, ela saiu do controle da Torre de São José dos Campos, controle de São José dos Campos, chamou São Paulo, chamou São Paulo, e depois chamou o Centro Brasília. Então, você vê, cada espaço é controlado por um órgão diferente, dependendo. E ainda tinha o limite, é aí que teve um maior problema, um limite de transferência, que tinha o Centro Brasília, que controla a rota num determinado trecho, e depois tinha um Centro Manaus, que controlava a rota no outro trecho. Então, você tem toda essa cadeia de controle e, pior, cadeia de comunicação. O que foi comunicado aqui tem que permanecer até o voo. E aí, neste inteirinho, houve várias falhas de comunicação, que fez com que a aeronave, de uma forma absurda, voasse no mesmo nível do Gol que estava em sentido oposto. Agora, dentre o material que você enviou para a gente previamente, uma das informações que eu achei mais chocante, que me impressionou mais, foi que havia um problema de formação de um desses controladores. Ele não estaria habilitado ou apto a exercer essa função. E eu vou pedir para, no próximo bloco, você dar detalhes sobre isso, dizer mais sobre essa história que na época não se sabia. Na verdade, ela veio à tona alguns anos depois, e essa revelação nova, exclusiva, o Calazans vai trazer para a gente no próximo bloco. Continue ligado aí.
nós voltamos com o último bloco do programa Análise Direta, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E no programa de hoje, nós estamos detalhando, lembrando o caso do voo 1907, o acidente envolvendo um Boeing da companhia Gol e um jato Legacy. Quem está falando sobre esse assunto é o Daniel Calazans, professor Calazans, que é perito em acidentes aéreos. E o Calazans trouxe uma novidade para a gente. O Calazans, anos depois, revela uma informação que na época não foi divulgada. Ele revela que um dos controladores de voo, naquele dia, naquele trágico dia, não tinha formação para exercer a função. Ele não era habilitado, ele não tinha concluído o curso, portanto, não deveria estar naquele lugar. É isso mesmo, Calazans? E chocante essa história, né? Saber que vidas, dezenas, centenas de vidas, estavam dependendo de uma pessoa que não estava capacitada para isso? Eu chamo esse tema de absolvição absurda, e eu vou explicar. A absolvição absurda não porque o juiz, não faço crítica aqui à decisão, à conclusão do juiz, mas os fatos que levaram o juiz a essa conclusão, ele absolveu. Olha só que coisa interessante. Nesse acidente, o Ministério Público acusou um dos controladores a título de dolo, que foi um espanto para a sociedade aeronáutica e a comunidade internacional. Interrompendo, no caso, dolo é quando há intenção, mas nesse caso é dolo eventual, quando ele assumiu o risco. Isso, exatamente isso. Porque o Ministério Público entendeu que, embora ele não tivesse buscado o acidente, ele agiu de tal maneira, tão imprudente, que o Ministério Público falou, não, a conduta desse controlador de Brasília não pode ser apurada a título de culpa. Negligência, imprudência, imperícia. Não. Porque o Ministério Público teve vários pontos, mas 2 pontos principais. O Ministério Público pegou assim a tela radar, a visualização, e na visualização radar, segundo o Ministério Público, isso está no processo, tá? Quem quiser pode entrar em contato comigo, a gente disponibiliza. Tinha informações tão precisas, que o Ministério Público falou, não, estava claro, saltava os olhos. O controlador viu e tinha certeza absoluta que tinha 2 aeronaves no mesmo nível. Porque a tela radar tinha informações, né? E além da tela radar, você tem também o que chama de strip eletrônica, é uma ficha eletrônica. Essa ficha eletrônica é um histórico do voo do avião, onde decolou, velocidade, nível, tem tudo. Então o Ministério Público falou o seguinte, olha, o controlador de tráfego aéreo, ele tinha 2 pontos de informação, a tela radar e a ficha eletrônica. Eu posso ser sincero, como controlador, não vou me posicionar contra o controlador nem a favor, mas essa acusação é coerente. É coerente. E o Ministério Público, eu quero que ele seja condenado a título de dolo. Daria em torno de 20 anos de cadeia. 20 anos. Antes de iniciar o processo, no início do processo, o juiz aceita, o juiz fala assim, espera um pouquinho, não é cabível que ele tenha buscado o resultado, que ele foi tão imprudente assim. Não, eu aceito a título de culpa. Tirou o dolo e depois, durante o processo, teve um reviravolta que foi impressionante. O que aconteceu? Nos memoriais, né, no histórico desse controlador, chegou-se à conclusão de que ele não foi aprovado. Puxa, ele foi reprovado. Inclusive, um dos instrutores, o que eu vou falar aqui agora está no processo, um dos instrutores falou assim, ele saiu da instrução e da formação, porque ele falou, eu não quero mais trabalhar na formação dele, no preparo, na homologação, porque ele não tem condições nenhuma de ser controlador, e eu não quero responder por um futuro acidente aéreo. Parece que ele já estava adivinhando. Ele foi um profeta, entendeu? Ele foi um profeta. E aí o promotor, né, pegou a ficha e esse controlador pegou o histórico, esse controlador tinha várias falhas. Quais eram as 2 falhas principais dele? Ele não sabia fazer a leitura do radar e nem da ficha eletrônica. Não sabia o básico da... Aí o juiz falou assim, peraí, o que o juiz falou? Pera um pouquinho. O juiz falou, pera um pouquinho. Se você, promotor, está acusando ele por causa desses 2 motivos, e esses 2 motivos são os principais da não homologação, eu absolvo ele. Ele não é controlador. Então, ele está absolvido. E aí o juiz fundamenta, e essas palavras são fortes, mas não são minhas.
Ele era um simulacro de controlador. Então, na verdade, vou te interromper agora, a culpa não é dele que não tinha competência, mas de quem colocou ele numa função que ele não estava preparado. Aí o juiz faz essa pergunta. O juiz fala assim, então eu vou absolver porque ele não era controlador. Aí o juiz faz a pergunta. Né? O juiz faz, ele não era controlador, ele era ilusão, ele é um simulacro, ele foi formado na marra, sem condições nenhuma. Aí o juiz faz a pergunta, quem foi essa pessoa que deu a ele essa carteira de habilitação? Quem foi? O juiz faz essa pergunta. Porque o juiz, ele sinaliza para que o promotor, que é o autor da ação, busque essa pessoa. Aí o juiz fala uma coisa mais interessante ainda. Esse controlador, ele está sendo absolvido. Pronto, acabou. Contudo, esta pessoa que vai responder pelo acidente. Quem é essa pessoa? A título de dolo. Olha só, aí sim, a título de dolo. Mas não acabou. Você pensa que o absurdo acabou? Não acabou. Aí, qual não é a surpresa? Eu estava acompanhando esses acidentes na época, acompanhando todo o processo judicial. Qual não é a surpresa quando ele foi absolvido na Justiça Civil? Mas qual não é a surpresa que aparece uma denúncia, um processo na Justiça Militar. E na Justiça Militar ele foi condenado? E o que prevalece nesses casos? Não, são duas justiças diferentes. Então, ele foi aqui absolvido e vai responder aqui. E tudo indica que ele vai ser absolvido. Mas qual é a incoerência? Quem faz parte da Justiça Militar? É um tribunal... Tribunal Militar. Militar. Ele é militar, formado por militar, homologado por militar. E, olha só, então o sistema é todo incoerente. Então, o sistema que formou uma pessoa incompetente, essa palavra do juiz, uma pessoa incapaz, essa palavra do juiz, esse sistema vai julgá-lo e vai condená-lo. Então, não formou, deu a carteira para ele e ainda condena. Em tese, não teria credibilidade para isso. Nenhuma. Mesmo porque o Tribunal Aeronáutico, outro absurdo. O Tribunal Aeronáutico é composto, o Tribunal Aeronáutico não, o Tribunal Militar, é composto por militares, que não têm formação jurídica, nesse caso, e nem formação técnica. Então, você tinha ali nesse tribunal militares da Marinha, do Exército e até mesmo da Aeronáutica. Mas nenhum, eu chequei o currículo, nenhum tinha formação jurídica e os outros não tinham formação técnica. Então, como é que um general do Exército ou da Marinha, que deve ser especialista em navio, em cavalo, cavalaria, artilharia, vai julgar um caso que não é militar, não foi um crime militar, de desobediência militar, insubordinação. Não, estava julgando um caso técnico. O que é TQS? O que é transponde? O que é nível de voo? Então, um tribunal leigo. Leigo em dois sentidos, sentido jurídico e sentido técnico. E condena. Eu não formo você. Você é obrigado a trabalhar, porque eu sou militar, toco a carteira e trabalha. Mas se você errar, eu te condeno. E condenou. Então, este é absurdo que a comunidade aeronáutica e a comunidade jurídica não viu isso até agora. Nós estamos aqui em primeira mão, vendo que esse assunto não foi discutido, não foi dilacerado, não foi aberto. E eu sempre falo para os meus amigos controladores, cuidado, esse oficial que está do seu lado, que fala de segurança de voo, de cultura justa, ele pode presidir o inquérito policial militar se você se envolver em acidente aéreo. Agora, a Justiça chegou a uma conclusão de quem foi o responsável por essa pessoa que não tinha capacidade técnica nem formação ocupar aquela função tão importante? Quem colocou ele lá? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta do juiz? Essa é a minha pergunta? A gente podia até deixar isso no ar. E eu faço uma pergunta às autoridades aeronáuticas, porque as autoridades aeronáuticas foram, dentro de toda a legalidade, foram precisas quando indiciaram o controlador de São José dos Campos, foram precisas dentro do... É uma incoerência, mas é legal, não houve ilegalidade aí. Então, eles foram precisos quando indiciaram esse controlador, e aí nós fazemos essa pergunta. As autoridades aeronáuticas fizeram um inquérito policial militar para apontar que quem foi essa pessoa que deu, segundo o juiz, uma habilitação por uma pessoa incompetente? Eis aí a pergunta. Olha aí, só lembrando, né, esse acidente aconteceu no dia 29 de setembro de 2006. Essa semana, exatamente essa semana, completou 14 anos. E 14 anos depois, o Calazans aqui, em entrevista ao Análise Direta, traz essa revelação exclusiva para os nossos telespectadores. O controlador de voo não era capacitado, ele não tinha formação para exercer aquela função tão importante num acidente que acabou fazendo com que muitas pessoas morressem. Realmente, Calazans, essa revelação é chocante, né? É chocante, né?
e aí vai contra toda a cultura justa, né? A cultura justa diz que não se pode punir, não é uma verdade no Brasil. No Brasil se pune as mesmas autoridades que formam, legislam. Então, esse controlador teve uma formação deficiente, mas não teve uma aprovação. Isso está nos autos, né? São palavras do juiz, são palavras do instrutor que se negou. O instrutor fala, como eu preciso repetir que é importante, ele não quis ser responsável por um futuro possível acidente. Que infelizmente deveria, se não foi ouvido como técnico, deveria ter sido ouvido como um profeta. E nós temos essa situação esdrúxula no país. E só lembrando, foram 154 mortes, um dos maiores acidentes aéreos, uma das maiores tragédias da aviação nacional. Brasileira foi a segunda tragédia, o segundo maior acidente. O segundo maior acidente, como confirma aqui o Calazans. E, Calazans, na época, para a opinião pública, os primeiros culpados foram considerados os dois pilotos do Legacy, os norte-americanos, né? Joseph Lepore e Jean Paul. E eu queria saber, você sabe o que aconteceu com eles, qual foi o desfecho? Eu sei que eles acabaram também sendo condenados, parece que eles foram acusados tecnicamente de não terem ligado um aparelho também de prevenção, que era o transporte, né? E o que aconteceu com eles? Qual foi o destino desses pilotos agora, 14 anos depois? Bem abertamente, bem claro, vai dar nada para eles, tá? Então, esses controladores, esses pilotos realmente... fala-se que eles desligaram o transponder. Isso não conseguiu comprovar, tá? Comprovou-se que o transponder estava desligado. Se eles desligaram voluntariamente ou involuntariamente, não conseguiu. Mas eles foram embora do país e, na prática, resultado, eles foram condenados a título de culpa, tá? Com uma pena ali alternativa, e, na prática, não vai dar nada. Esta é a verdade. Agora, posso fazer uma comparação aqui? A gente vê que a nossa justiça, o que é justiça e o que é direito aeronáutico. Eu faço a seguinte colocação. Brasileiro, pega um Legacy, adentra espaço aéreo americano e derruba um Boeing de americano. E você vai ver o que é justiça e o que é direito aeronáutico. Eu tenho para mim que o desfecho que eles tiveram seria muito bem diferente se tivesse ocorrido, por exemplo, com brasileiros nos Estados Unidos. Legal, Calazans. Dessa vez, assim como foi nas outras vezes, sempre quando você vem aqui, sempre rende muito pano para manga, sempre tem novidade, sempre tem informações novas, e eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e dar espaço aí para você deixar seus contatos. Tenho certeza que muita gente tem curiosidade ou até interesse técnico em se aprofundar nesses assuntos, então quero deixar o espaço aberto aqui para você falar dos seus contatos, das suas redes sociais, enfim, onde te encontrar. Em terra firme. Terra firme. Eu gosto de falar voando, né, com os pés no chão, né? Então, vamos lá. Eu tenho um canal do YouTube, calazansaviation.com.br, e o site também, né, Calazans Aviation. E eu tenho uma proposta muito interessante, que eu já comecei, que eu tenho lá o Tribunal Aeronáutico. O que é o Tribunal Aeronáutico? Eu vou pegar vários acidentes que ocorreram no passado e vou fazer uma discussão técnica e jurídica sobre esses acidentes. O 907 é um. Paralelamente, eu tenho um curso de perito aeronáutico e de direito aeronáutico. Então, o profissional da aviação que quiser se tornar um perito aeronáutico, ter mais conhecimento de direito aeronáutico, é só também acessar o nosso site do Calazans Aviation, e nós temos lá vários casos interessantes, onde envolvem drama, ficção, realidade, suspense. É o que nós chamamos de CSI da aviação. Tá legal, muito obrigado mais uma vez, professor Calazans. E você que gostou dessa entrevista, nos siga pelas nossas redes sociais. Pelo Facebook é só procurar Programa Análise Direta, ou então pelo YouTube, na página do HIT Notícias, lá tem todos os programas, esse e outros programas que você pode assistir novamente. Ou então pode interagir, entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Lembrando que nosso programa é transmitido, além de todo o Brasil, para 190 países pelo canal 1 Europa. E você que está fora, adiciona o 55, né, o número 55 11 99 224 7760. Repetindo, 5511 99 224 7760. Eu convido você para continuar ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um assunto muito interessante. Até a próxima!